Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar nesse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo aqui de novidade no canal, que também você, se tiver a oportunidade, dê uma hypada no vídeo, para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Depois da Libertadores na quinta-feira, o Flamengo ontem, domingo, voltou às disputas do Campeonato Brasileiro em clássico contra o Vasco da Gama no Maracanã, que teve 62.156 torcedores presentes. Desse público, 57.874 pagaram ingressos, proporcionando uma renda de R$ 4.465.857,50. Havia, antes do início da partida, uma expectativa muito grande pela divulgação da lista dos relacionados por conta da situação de 3 jogadores, Alexandro, Saul e Jorginho. A lista dos relacionados veio e com ela veio também a confirmação das presenças de Alexandro e Saul entre os relacionados, como também as ausências de Jorginho, Juninho e Michael. Depois dos relacionados, a expectativa passou a ser pela escalação propriamente dita do time titular para o clássico contra o Vasco. E mais uma vez, Felipe Luiz surpreendeu, justificando que alguns atletas não se recuperaram a tempo da partida contra o Estudiantes, que aconteceu na quinta-feira, às 21h30. O time veio muito mexido. Felipe Luiz colocou em campo Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, Saul e Carrascal, Plata, BH e Cebolinha. Foram poupados Varela, Léo Pereira, Dela Cruz, Pedro e Samuel Lino e Arrascaeta. A partida começou com o Flamengo tendo a bola e pressionando o Vasco com pouco entrosamento, principalmente dos homens da frente. O gol não demorou a sair, pois em rebote de Léo Jardim, em um chute de Bruno Henrique, Carrascal mandou para a rede, marcando seu primeiro gol pelo Flamengo, justamente no também seu primeiro jogo como titular. Assim como foi com o Estudiantes, depois de abrir o placar, o Flamengo não foi incisivo na busca pelo segundo gol, deu espaço e o Vasco cresceu, e numa bola despretensiosa, numa bola parada, numa cobrança de escanteio, o Vasco empatou em cabeçada do jogador Ryan em indecisão do goleiro Rossi, a mesma indecisão que o Rossi teve quando do jogo contra o Ceará, e em Fortaleza, quando o Flamengo ganhava por 1-0, e o Rossi, naquela indecisão de sair e desistir no meio caminho, aí ficou vendido e tomou o gol. Ontem, contra o Vasco da Gama, a coisa aconteceu da mesma forma. E assim terminou o primeiro tempo. Flamengo 1, Vasco da Gama 1. Veio o segundo tempo e o Flamengo voltou melhor, tendo várias oportunidades de desmarcar o segundo gol. Novamente não fez, em lances de muita sorte, tanto do Vasco e também do seu goleiro Léo Jardim, e de incompetência dos nossos atacantes em botar a bola para dentro do gol. Flamengo seguiu tentando com as entradas de Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, porém a bola teimou em não entrar, da mesma forma que foi no primeiro turno, filme repetido no clássico contra o Vasco. De certo é que o Flamengo perdeu 4 pontos diante do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, permitindo que o Palmeiras encurtasse a distância, já que no sábado venceu o Fortaleza, mesmo o Flamengo continuando líder por pontos ganhos ainda nesse momento, com um jogo a mais do que o time paulista. Próxima rodada, a 25ª, depois da guerra
que será na quinta-feira lá na Argentina contra o Estudiantes, o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, sem poder contar com o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que diante do Vasco tomou o terceiro cartão amarelo. Menos mal, porque Alexandro já ficou no banco ontem. Eu acredito até que Alexandro deve ser o titular na próxima quinta-feira na Argentina contra os Estudiantes na decisão por uma vaga na semifinal da Libertadores da América. Sobre o jogador Jorginho, que mais uma vez não esteve presente nem na lista dos relacionados para o clássico contra o Vasco, Felipe Luiz falou na coletiva pós-empate contra o time vascaíno que o Departamento Médico do Flamengo trabalha para entregar Jorginho na quinta-feira à comissão técnica, mas será que Dela Cruz foi poupado ontem para fazer dupla com Saul na quinta-feira? Fica essa pergunta, né? E fica essa dúvida também. Para a decisão na Libertadores de quinta-feira, o Flamengo mudou a logística da viagem, pois não viajará na véspera, viajará na terça-feira após o treinamento e fará ainda um treino na Argentina, treino que será realizado no CT de Defensa e Justiça, lá na capital, Buenos Aires. Outra mudança na logística é que, após a partida contra os Estudiantes na quinta-feira, os rubro-negros permanecem sexta-feira na Argentina, treinam no CT do Defensa e Justiça novamente e depois vão direto para São Paulo, não voltam ao Rio de Janeiro. No sábado treinam no CT do São Paulo e no domingo enfrentam o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre Eric Pulgar, que tem programação de 2 semanas na fisioterapia e na parte física após a constatação da consolidação da sua lesão, e como ele iniciou a fase no sábado do dia 13 de setembro, já percorreu uma semana. Essa semana é a segunda semana de programação de treinamento de recuperação de Eric Pulgar. Certamente existe muita possibilidade de no próximo domingo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Eric Pulgar voltar ao time do Flamengo. Vamos aguardar essa semana para ver se confirma essa situação. O Flamengo se reapresenta hoje, segunda-feira, iniciando assim a preparação para a decisão de quinta-feira na Argentina com Estudiantes. Agora virou a chave, agora a gente fala de Libertadores da América e não mais de Brasileiro. Sobre ainda Libertadores da América, a Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo por incidentes na partida contra o Estudiantes na última quinta-feira do Maracanã. O delegado da partida relatou a utilização de 2 bolas para aquecimento durante o protocolo de início da partida, além de bombas e sinalizadores no setor norte da torcida do Flamengo. Após muita gente levantar incertezas sobre a participação regular do atacante equatoriano Gonzalo Plata na próxima quinta-feira na Argentina, inclusive com a promessa do Estudiantes de, caso não venha lograr êxito na classificação para a semifinal, entrar na Conmebol contra a presença de Gonzalo Plata, o técnico Felipe Luiz confirmou ontem na entrevista pós-jogo contra o Vasco da Gama que a diretoria já lhe confirmou que ele pode utilizar normalmente o Gonzalo Plata na partida de quinta-feira com o respaldo da Conmebol. Então tá aí, para quem suscitou essa dúvida, Felipe Luiz praticamente deixou claro e deixou certo que vai sim contar com Gonzalo Plata na quinta-feira. O Flamengo liberou e não dispensou, como alguns estavam falando. O Flamengo liberou os zagueiros João Vitor e Iago para se apresentarem à Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Mundial da categoria, que será jogado no Chile no período compreendido entre 27 de setembro e 19 de outubro. Iago e João Vitor são os 2 únicos jogadores do Flamengo na Seleção Sub-20 que vai para o Mundial da categoria.
Depois do quarto lugar no Intercontinental de Clubes da FIBA, realizado em Singapura no último final de semana, o elenco rubro-negro do basquete volta ao Rio de Janeiro e a volta marca o término da passagem de Eric Buchner e também de Guilherme Rubner pelo Flamengo. Suas estadias no rubro-negro estavam limitadas somente à disputa do Intercontinental de Clubes lá em Singapura. O Flamengo deve, com a saída desses dois jogadores, buscar um pivô para completar o elenco, em substituição ao nosso pivô Juan Miranda, que sofreu grave lesão ligamentar no joelho e está fora da temporada. Esse pivô que o Flamengo vai contratar para o basquete, ele deve ser brasileiro pelo número de estrangeiros que já tem no elenco o rubro-negro. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, vai iniciar as disputas na temporada 25-26 essa semana, e no período entre 23 e 25 será disputada a Taça Brasil de vôlei feminino, onde o rubro-negro irá mostrar o seu novo time e seus novos reforços para a temporada. Disputam a Taça Brasil os times do Gerdau Minas, do Sesc Flamengo, do Sancor Maringá e do Londrina. Essas 4 equipes disputarão essa semana a Taça Brasil de vôlei feminino, que terá transmissão através da Cazé TV no YouTube. Bom, meus amigos, essas são as notícias do Flamengo. Agora não temos outra coisa a pensar. Viramos a chave, agora é Libertadores, agora é guerra, agora é decisão. Quinta-feira precisamos ir lá na Argentina, jogar o nosso futebol, conquistar essa vaga na semifinal e voltar para o Brasil, aí sim, pensando novamente no Campeonato Brasileiro. A confiança é muito grande, a expectativa é muito positiva, até por conta de que teremos praticamente o nosso time completo. A esperança é que Jorginho volte a jogar na quinta-feira, volte a fazer parte do time titular e a gente possa botar o maior time que o Flamengo tem para buscar essa semifinal da Libertadores. Essas são as notícias do Flamengo nessa segunda-feira, dia 22 de setembro de 25. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.